sobreviventes em livros, desejo que esteja tudo bem com vocês. Quem é que não gosta de ver uma boa partida de futebol? Uma partida excelente, muito bem jogada, disputada, com lances inteligentes e principalmente disputas leais pela bola, sem simulações, sem nada disso, não é? Até quem não é muito adepto, de vez em quando assiste a algumas partidas. O que ninguém duvida é que o futebol é o esporte mais importante do mundo. E quando eu digo mais importante do mundo, é um fenômeno que se pode ver de sucesso incrível, mesmo em países sem nenhuma tradição internacional no esporte, como os asiáticos, Mongólia, Vietnã e Laos, ou os africanos, Uganda, Líbia, Moçambique, ou os oceânicos, Samoa, Tonga e Tasmânia, ou ainda os americanos, Haiti, Aruba e Belize, ou mesmo os europeus, Andorra, Malta e Ilhas Faroe, países que jamais foram a nenhuma Copa do Mundo, nunca participaram desta importante competição do futebol, mas tem o seu público leal, o seu público fiel, que sempre vai aos estádios a apoiar os seus clubes do coração. Só para se ter uma pequena ideia, o futebol emprega bilhões de pessoas, direta e indiretamente, em todas as partes do nosso planeta Terra. Movimenta bilhões de dólares, libras e euros nos 5 continentes. É um volume, vejam bem, é um volume financeiro incrivelmente muito mais elevado do que o PIB de diversos países. Olha só que incrível! E ainda produz as maiores campanhas de marketing da história, como as Copas do Mundo, a Champions League e a Premier League, que é o campeonato inglês, o campeonato mais importante, mais disputado e melhor de se assistir. É aquele que mais se aproxima das partidas de videogame, das partidas de jogos de futebol de videogame, por causa da intensidade das partidas. Por tudo isso, jamais o futebol poderia ficar de fora das páginas da literatura e os seus diversos gêneros literários, como ficção, não ficção e principalmente as biografias de jogadores, técnicos e dos clubes. Mas antes de juntos percorrermos o vasto campo do maravilhoso velho esporte bretão, surgido na Inglaterra pós-revolução industrial em meados do século XIX, vocês já sabem, vocês vão se inscrever no canal, curtir o trabalho da gente, comentar e compartilhar o vídeo com seus amigos, filhos, familiares e acessar os nossos conteúdos no Instagram, @sobrevivência em livros. Sobreviventes, existe uma lenda de que futebol se aprende com uma bola entre os pés e que sua maestria se domina com a prática. Mas quando olhamos o futebol através de uma área diferente, é fácil de encontrar alguns livros que nos podem ajudar a entender esse desporto fascinante, estudado até pela própria física. A física, não educação física. O que a física estuda pelo futebol? Força, projeções, velocidades, movimentos lineares e curvilíneos, energia aplicada e ações da gravidade. Por isso, selecionei alguns títulos de livros que revelam as muitas faces do mundo do futebol, as histórias pessoais de jogadores e técnicos de futebol, tanto as trágicas como as de superação também. E o futebol tem muitos exemplos de superação. Estratégias também aplicadas por equipes para conquistar a vitória e o impacto cultural e social do futebol nos países. E até mesmo análises sobre rivalidades tradicionais e eternas que acontecem
dentro e fora do campo. Ah, e importante, vejam bem, todos os livros que vou sugerir aqui, que vou comentar sobre, estão disponíveis nas livrarias online do Brasil, em português, já traduzidas, ou até mesmo aqueles que se interessarem em seus idiomas originais, nos idiomas em que os escritores, os autores, escreveram suas obras. Então, nós vamos começar com The Miracle of Castel di Sangro, ou O Milagre de Castel di Sangro, do contador de histórias Joe McGuinness, que viajou até a Itália para cobrir o improvável e surpreendente sucesso de um clube de futebol participante de uma liga menor. Ao longo do livro, o autor nos proporciona uma história incrivelmente fascinante e absolutamente inesquecível sobre a vida cotidiana na aldeia italiana de Castel di Sangro. É partindo dessa aldeia que McGuinness acompanha o time local e testemunha um verdadeiro milagre. A equipe se torna campeã e, ao fazer um ranqueamento com todos os times de todas as divisões do campeonato italiano, percebe-se que o time fez a segunda melhor campanha do futebol da Itália naquele ano. No torneio, em sua primeira temporada de 1996-1997, também o Castel di Sangro entrou para a história do futebol italiano como o time cuja sede tinha a menor população, pouco mais de 5.000 habitantes, em todos os tempos da segunda divisão. Esse é um texto não ficcional que, de tão fabuloso e rico de personagens reais, que parecem terem sido tiradas da mente de um gênio literário, mas se assemelha a um romance tradicional. Atualmente, o time está na 6ª divisão do campeonato italiano. O segundo livro, Uma Vida Muito Curta, a tragédia de Robert Enke, é, sem dúvida, o livro de maior impacto entre todos daqueles que eu vou falar aqui, e que mostra um alerta como a atenção médica sobre a saúde mental é necessária em todas as áreas de atividades profissionais, sobretudo em ambientes de alta pressão e competitividade, como os desportos e principalmente o futebol. Vocês se lembram de Robert Enke? Aos 32 anos de idade, ele estava cotado para ser titular da seleção da Alemanha, do goleiro titular da seleção da Alemanha para a disputa da Copa do Mundo de 2010. Manuel Neuer seria o seu reserva. E ele já havia conquistado sucesso em vários grandes clubes da elite do futebol da Europa, como Borussia Mönchengladbach, Benfica, Barcelona, Fenerbahçe, Tenerife e Hannover 96. Mas no dia 10 de novembro de 2009, estacionou seu carro num cruzamento ferroviário em Alves, Neustadt am Rubenberg, que fica a 30 km de Hannover, e um trem que estava com velocidade de 160 km por hora colidiu de forma brutal contra o automóvel do goleiro, que estava destrancado e com a carteira dentro. O forte impacto arremessou o corpo do rapaz a uma passagem de nível. Já caiu sem vida. Mesmo desfrutando de enorme sucesso, Enke lutava havia 3 anos contra a depressão após o falecimento da sua filha Lara, de apenas 2 anos de idade, que havia acontecido em setembro de 2006. E ele mesmo fazendo tratamento psiquiátrico. Lara nasceu em agosto de 2004 com uma grave anomalia no coração, conhecida por síndrome hipoplástico, e já tinha sido submetida
a algumas cirurgias cardíacas. Em setembro de 2009, exatos 2 meses antes de sua morte, o goleiro teve uma grave infecção intestinal que o afastou dos campos até novembro. No dia fatídico, segundo seu médico, Henk ligou avisando que não compareceria à consulta, alegando que não se sentia bem. E a polícia encontrou a carta de suicídio de Henk e familiares do jogador confirmaram ser sua assinatura no bilhete. Sua assinatura era real. Robert deixou sua esposa Teresa e a filha adotiva do casal, Leila. Após a homenagem no campo do Hannover, a equipe onde era capitão, a importância dele era tão grande que ele era capitão da equipe, jogador da seleção alemã. A equipe do Hannover, eu fico arrepiado, a equipe do Hannover lhe prestou uma grande homenagem aposentando a camisa número 1. Desde então, este número não é utilizado por nenhum jogador, nenhum goleiro. O corpo de Henk foi enterrado próximo ao de sua filha Lara, num cemitério na região de Hannover. Sua viúva, Teresa Henk, é atualmente presidente da Fundação Robert Henk, que foi fundada como uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo a pesquisa e o tratamento da depressão e de doenças cardíacas em criança. Este é um livro que presta homenagem ao jogador alemão Robert Henk e que mostra que nem sempre o sucesso é tudo o que parece. Por trás do jogador, é o que eu sempre falo, existem seres humanos. O que acontece no futebol do Brasil é uma covardia. Exigem-se muito dos jogadores, tanto a imprensa, especialmente os torcedores, que acham que os jogadores são bonequinhos de videogame, que não vão se contundir nunca, que não tem problemas familiares, que não tem problemas psicológicos, que não passam por situações desagradáveis em suas vidas. É preciso refletir, porque são seres humanos que atravessam também, como qualquer pessoa, dificuldades na vida. Passam. Seus pais morrem, seus filhos morrem, seus familiares morrem, e eles estão submetidos a uma pressão constante de tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, e o mesmo acontece com os técnicos, que no Brasil não lhes dão tempo para aplicar seu modus operandi, seu modo de trabalho, e fazer com que os jogadores assimilem seus conceitos de futebol para que essas equipes se tornem no futuro campeãs. É preciso dar tempo, é preciso compreender. Então, o que acontece é pensar, a gente tem que refletir, pensar que jogadores de futebol são seres humanos. Não é porque ganham salários milionários que eles têm que fazer jogar. Ah, ganha muito, então tem que jogar. Não é assim que funciona. É preciso pensar. Uau! Vamos aumentar o nível dessa vibe agora, né? Vamos aumentar. O nosso terceiro livro é Invertendo a Pirâmide, de Jonathan Wilson. Essa é uma verdadeira bíblia da tática, encontrada em mesinhas de cabeceira de técnicos do quilate de José Mourinho, Jürgen Klopp, Pepe Guardiola, Carlo Ancelotti, só para citar os maiores técnicos que acessam esse livro, que o tem como seu guia fundamental no futebol. E muitos outros técnicos também que aprendem muito com este livro. O autor inglês vasculha toda a história da tática no futebol, desde as origens, quando o caos ainda reinava, com táticas de 5 atacantes. Aliás, abrindo um parênteses aqui, muitos técnicos, hoje em dia, no futebol do Brasil,
ainda fazem isso quando as suas equipes estão a perder os jogos. Enfiam atacantes, tiram zagueiros, só falta tirar o goleiro também e coloca atacantes como se isso fosse resolver. Eu vejo muitas equipes aí passando por sofrendo com esse tipo de pensamento. Mas, fechando parênteses, e além de as origens, passam também pelas grandes transformações que provocaram as revoluções da segunda metade do século XX, até finalmente chegar à era atual, quando a pirâmide foi completamente invertida para consagrar esquemas com apenas um homem na linha de frente. Esse livro é relevante referência internacional entre todos os livros sobre estudos do futebol. Essa obra é adotada, vejam bem, como material didático pela Universidade do Futebol em Portugal, onde vários técnicos se formaram, e em demais centros dos países onde a bola rola também adotam este livro. O quarto livro é Febre de Bola, Diário de um Fanático. O título é muito engraçado, de Nick Hornby. Esse livro foi escrito numa época em que gostar de futebol não era um fenômeno tão comum como é hoje. Hornby, torcedor do Arsenal desde criança, frequentava quase todos os jogos. E quando não podia estar presente, quando não podia ir, não deixava de ouvir as transmissões pelo rádio. E anos mais tarde, passou a torcer por seu time, vendo pela televisão a equipe de Londres. A partir dessa experiência pessoal, o autor escreve um livro histórico, absolutamente histórico, que abrange os primeiros dias do antigo futebol até chegar a hoje em dia. Mais um livro, agora um autobiográfico, I Am Zlatan, Eu Sou Zlatan, que é a autobiografia do craque sueco Zlatan Ibrahimovic. Ele narra as origens de sua família, seu pai muçulmano da Bósnia e sua mãe católica croata. No livro narrado em primeira pessoa, o ex-jogador e autor revela a sua trajetória desde criança, a sua educação pobre, filho de imigrantes, na cidade de Malmö, Suécia, até o dia em que pisou pela primeira vez num campo de futebol, para se tornar um dos jogadores mais admirados e caros da história do futebol mundial, que desfilava seu talento nos palcos dos grandes e maiores clubes da Europa. Ajax da Holanda, Juventus da Itália, Internazionale também da Itália, Barcelona da Espanha, Milan da Itália, Paris Saint-Germain da França, Manchester United da Inglaterra e Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos, e retornou da equipe americana para o Milan, onde encerrou a carreira ano passado, em 2023. E hoje ele atua na equipe milanesa como dirigente. Um livro espetacular de superação. Mais um livro é Quando Sexta-feira Chega. Este é um livro muito interessante de James Montague, que durante 8 anos o jornalista viajou por todos os países do Oriente Médio para saber como o futebol é praticado numa região regada a conflitos, e acabou por conhecer inúmeras histórias fantásticas. O inacreditável ocorre numa região muitas vezes dividida ao longo dos séculos. E o futebol, ao mesmo tempo que une, também demonstra ser uma poderosa força social, política e religiosa. When Friday Comes,
quando sexta-feira chega, desvela a identidade da região e aponta como o futebol foi um ator decisivo na Primavera Árabe. O livro nos conduz a uma viagem comovente em todos os cantos do Oriente Médio, expondo a vitrine de uma região mal compreendida e muito complexa. O próximo título é Pep Confidential. É um livro que apresenta pela primeira vez na era moderna o mundo dos bastidores de uma das equipes de elite do futebol mundial. A convite do técnico Pep Guardiola, o escritor Martí Pere-Arnau esteve presente durante a primeira temporada do catalão no Bayern de Munique e narrou as rotinas dos jogadores durante os treinos, as preparações e os jogos que esses jogadores dessa equipe fabulosa quebraram recordes e assombraram a Europa durante aquele período. Mas o livro também mostra derrotas dolorosas, como a humilhação de 4-0 imposta pelo Real Madrid na semifinal da Liga dos Campeões de 2014 em plena Munique. Foi desse jogo, a partir desse jogo, que o castelo alemão de Pep Guardiola começou a ruir e ele foi demitido e recebeu o convite daquela equipe azul lá do norte da Inglaterra, cujo nome não vou falar aqui. O texto expõe um retrato muito curioso, interessante e certamente duradouro, que marca a carreira de um dos maiores treinadores da história do futebol mundial. Um outro título é Fowler, Minha Autobiografia, de Rob Fowler. Vocês sabem sobre quem se trata? Não? Então, vamos às apresentações. O próprio autor, aos 17 anos, Rob Fowler, foi considerado o maior talento futebolístico desde Jimmy Greaves, que fez parte de uma geração brilhante. A geração que se sagrou campeã da Copa do Mundo de 1966. Rob Fowler foi comparado a este mestre do futebol inglês, Jimmy Greaves. Mas por que Fowler? Quem é Fowler, afinal de contas? Fowler é uma daquelas provas de que não se pode categorizar precocemente um jogador, como fizeram aí com um jogador brasileiro tido como Kaikai. Ele foi imediatamente catapultado para a fama e para a fortuna. Porém, tão rápido quanto o rapaz se tornou milionário, ídolo e inspiração para todos os rapazes que jogavam futebol, a sua carreira foi marcada por lesões, rumores persistentes sobre uso ou abuso de drogas e depressão. Mais um caso de depressão. E terminou muito cedo a sua jornada pelo futebol. Em seu livro autobiográfico, hoje, com 49 anos de idade, Rob Fowler conta toda a sua história, que nos leva para testemunhar, para conhecer, para saber o que existe por trás das portas fechadas do futebol profissional. E expõe realmente o que acontece. Mais um título é Os Homens Sem Base, de Michael Kelvin. Não é sobre o glamour do futebol, não é sobre tudo aquilo de holofote desse esporte maravilhoso e mais importante praticado do mundo. Muito pelo contrário, esse livro nos fornece uma visão fascinante, curiosa e impactante do mundo fechado dos recrutadores, olheiros, também conhecidos como olheiros do futebol do Reino Unido. O curioso é que os recrutadores ou olheiros, ao mesmo tempo que estão por toda parte, não estão em lugar nenhum. Daí o título do livro. E não tem rosto, não tem nome, mas tomam decisões que valem milhões de euros, milhões de libras, milhões de dólares.
o premiado jornalista desportivo Michael Kelvin nos mostra um mundo que é absolutamente escondido, mas que não é ilícito, veja bem, e observa estilos de vida desregrados dos olheiros, as pequenas traições cometidas nesse meio, que a gente supõe que existam, e o profissionalismo deixado de lado por homens que passam longas e solitárias horas nas estradas para descobrir talentos que estão eclipsados. É um livro muito curioso, muito interessante, muito pouco tocado sobre este assunto. Mais um. Agora, Maldito Futebol Clube, de David Peace, que foi adaptado para o cinema, para filme. Essa é uma obra que mistura realidade e ficção. O livro narra a incrível história de Brian Clough, falecido em 2004, o bad boy do futebol inglês. Não tem só Henrique Cantona, não. Mesmo tendo uma incrível carreira dentro dos campos, o lendário ex-atacante do Middlesbrough, de 1955 a 1961, até hoje um dos maiores artilheiros e dono da terceira maior média de gols do futebol da Terra do Rei, não mais Terra da Rainha, lembrando, Terra do Rei. Clough colecionou muitos insucessos na carreira de treinador, tanto que precisava se reerguer e modificar sua reputação. E para mudar essas páginas, para reverter essa situação, ele teria que vencer a Taça da Europa, correspondente hoje à Champions League, de 1974, dirigindo a sua nova equipe, Leeds United. Até aí tudo bem, até aí tudo bem. Mas acontece que o Leeds é o clube que Clough mais desprezou abertamente durante anos. É a equipe que ele mais odeia e também o clube em que os torcedores mais odeiam. Os torcedores o odeiam. Nesse ambiente tóxico de estreita relação de ódio entre todos, criado desde seus tempos de jogador, Clough, o novo treinador da equipe, precisa vencer e assim se transformar em um dos maiores treinadores do futebol inglês. Sua passagem durou apenas 44 dias. Não era de se esperar alguma coisa mais duradoura, né? Claro, com certeza não. E após a sua saída conturbada do Leeds, ele foi contratado pelo Nottingham Forest e levou o clube a um estrondoso sucesso, da segunda divisão ao título inglês de 1977 e 1978 e outros títulos de Copas entre 1977 e 1990, como uma sequência de 42 jogos de invencibilidade no campeonato inglês, atual Premier League, e surpreendentemente o maior de todos, o bicampeonato da Copa dos Campeões da Europa, a atual Champions League, conquistados em 1978, 1979 e a temporada seguinte, 1979, 1980. Sim, o Nottingham Forest é bicampeão europeu, é bicampeão da Copa dos Campeões, atual Champions League. E a Inglaterra é o país que tem a maior quantidade de clubes campeões do torneio. O livro transporta os leitores ao mais profundo quarto da mente torturada de um dos maiores gênios do futebol inglês. Este livro de agora é para aqueles que curtem futebol eletrônico, joguinhos, videogame e outros que eu nem conheço. E se chama Football Manager Roubou Minha Vida, de Ian McIntosh.
é a revelação do lado oculto por trás do Football Manager, uma série de jogos de computador que dominou, ou, como diz o título, roubou as vidas dos fanáticos, tanto por futebol, quanto também como pelo mundo do futebol gaming, ao provocar 35 divórcios, uma lua de mel, uma saída de uma lua de mel e um ataque policial. Na minha opinião, os usuários se deixam roubar suas próprias vidas, seja por jogos eletrônicos, quanto por redes sociais. Por isso, psicólogos categorizam esses pacientes como dependentes eletrônicos. Tão grave, uma situação tão grave quanto a dependência química. A dependência eletrônica também é uma doença psiquiátrica que é tão grave quanto os dependentes químicos. Então, é um livro de muita atenção, tem partes que são bem humoradas, típico do bom humor inglês, mas fica um alerta também. Um outro título é Medo e Delírio na Liga, do autor Sid Love. Nos apresenta a história completa de uma das maiores e mais tradicionais rivalidades da história do futebol mundial. Barcelona e Real Madrid. Messi, Cristiano Ronaldo, Guardiola e Mourinho. Uma nação contra o Estado. Só que não é tão simples assim. O especialista historiador do futebol espanhol, Sid Love, viaja pelos mais de 100 anos repletos de rivalidade, beleza atlética e excelência desportiva. Uma verdadeira história maravilhosa que vai muito além do futebol. Mexe com sentimentos e política. Claro que rivalidade também. Afinal de contas, a Espanha é um caldeirão multiétnico de rivalidades políticas e regionais. Catalunha contra Castela. Vamos a mais um. Eu sou o futebolista secreto, de autor, obviamente, anônimo. Há uma espécie de lenda urbana a respeito de um livro cujo autor é um futebolista que usou o pseudônimo TSF, The Secret Footballer, para divulgar os bastidores do futebol. Costuma-se dizer que 95% do que acontece no futebol tem lugar a portas fechadas. Muitas dessas histórias não deveriam ser contadas, mas eu vou partilhá-las com vocês. Este é um parágrafo enigmático da introdução do livro. E quem é The Secret Footballer? Quem é? Quem ele é? Apenas algumas pessoas sabem sua verdadeira identidade. A identidade do homem dentro do jogo. Quem quer que ele seja, TSF é sempre honesto, destemido e opinativo. Um livro muito polêmico que narra histórias do futebol inglês com um humor muito franco e bem britânico. Não poderia ser diferente. Este livro já começa com uma palavra que já denuncia a origem dele. Soccer in a Football World, de David Wengerling. Estamos a falar do futebol americano, quando o craque David Beckham chegou a Los Angeles como última tentativa de projetar e incentivar a prática do futebol nos Estados Unidos. Então, o escritor afirmou que o futebol continua a ser um desporto minoritário, praticado por poucas pessoas. Em seu livro, Wengerling propõe reflexões muito interessantes para tentar encontrar respostas para perguntas
peculiares do tipo, mesmo com o resto do mundo tão decididamente ligado, intrinsecamente, hermeticamente ligado ao futebol, por que razão esse esporte continua a ser tão rejeitado pelos norte-americanos? Com certeza, esse é um livro que vai enriquecer a perspectiva de alguém cujo coração bate pelo mundo do futebol e tenta entender com muita curiosidade por que essa diferença acontece nos Estados Unidos, a começar pelo nome diferente, soccer, e um país que já recebeu uma Copa do Mundo e vai receber a próxima. Veremos, ou melhor, leremos. E como não poderia deixar de ser, assim como existe a corrupção em vários núcleos de atividades profissionais, o futebol, infelizmente, não poderia ficar de fora. E é o que leremos agora no livro A Solução, Futebol e Crime Organizado, de Declan Hill, que expõe e denuncia a história mais bombástica da corrupção no esporte, em um período correspondente a uma geração, ou seja, 25 anos. Este é um livro intrigante, fascinante e convincente, em que o autor, que é um renomado jornalista de investigação, Declan Hill, que também se propõe a examinar o mundo da correção dos placares. Isso mesmo, da correção dos placares. Se os placares fossem corrigidos, muitas partidas do futebol profissional do mundo inteiro não teriam tido seus vitoriosos ou até mesmo os seus campeões. E é exatamente também isso que o escritor propõe. Ao longo da obra, o leitor vai percebendo como o mundo de apostas tenta corromper o futebol e ficará também estupefato ao descobrir como as redes desses apostadores estão a lançar seus tentáculos das apostas também para modalidades que não são futebol, como basquete, tênis e até mesmo cricket e beisebol. Claro, onde tem o ser humano, também tem uma coisa que se chama imoralidade. O livro Meu Pai e Outros Heróis do Futebol da Classe Trabalhadora é um livro comovente no qual o escritor Gary Imlach faz um tributo sentimental ao seu pai e a outros jogadores do passado. É uma leitura muito emocionante, muito comovente, que nos transporta a uma era em que homens que trabalhavam nas indústrias, trabalhavam nas fábricas, compuseram a era romântica do futebol, já quase completamente esquecida. Mas ela não pode ficar esquecida. O livro é escrito de forma talentosa, com um estilo narrativo muito tocante, que nos apresenta o desejo do autor para descobrir a vida que seu pai levou como um jogador de futebol. Essa é uma verdadeira carta de amor aos jogadores de futebol do passado, de uma era de futebol absolutamente praticado sem o glamour de hoje em dia, mas pelo amor, pela paixão ao esporte, o praticar o esporte com verdadeiro amor. Soccernomics! Um título bem diferente, bem curioso, que chama a atenção, uma propaganda de marketing muito interessante, aproveitando o futebol, que é muito criativo, porque ele foi escrito em coautoria de Simon Cooper com Stephen Szymanski. Nessa obra, os autores
desejam entender alguns dos resultados praticamente certeiros de ocorrer no mundo do futebol, como se fosse uma programação. Por exemplo, por que a Inglaterra sempre perde, mesmo que vá a uma final e dispute nos pênaltis? Porque a Alemanha, a França e o Brasil foram campeões algumas vezes junto com a Itália. Porque a própria Itália, mesmo irregular, consegue conquistar uma taça. Como a Espanha, mesmo tendo uma boa equipe, mas não superior à Holanda, conseguiu vencer a Copa do Mundo de 2006. E por que essa mesma Holanda perdeu 3 finais, sendo sempre a mais forte entre os 2 finalistas? Qual é o preço para um jogador de futebol alcançar o sucesso e se manter no auge da excelência técnica? Qual é o verdadeiro preço do fracasso, custo do fracasso de um futebol ou um técnico que não consegue se reerguer após uma desventura no esporte? Essas são perguntas que intrigam cada fã de futebol, em mesas de bar, em casa com os amigos, sempre em debates. Soccernomics, que pretende dar algumas respostas, foi escrito a 2 mãos, como eu falei agora há pouco. O cérebro de um economista e a habilidade de um escritor de futebol estão por trás desta obra interessante e são aplicadas ferramentas analíticas de alta potência para tópicos de futebol dos nossos dias. Sem dúvida alguma, é uma obra absolutamente interessante. E já que falamos da Holanda, vale a pena conferir Brilliant Orange, ou Laranja Brilhante, de David Wiener. Esse é um fantástico livro, não apenas sobre a seleção holandesa, entre as mais tradicionais e respeitadas equipes de futebol que sempre fazem boas campanhas, seja na Eurocopa ou na Copa do Mundo, mas que fracassa. Não conseguiu até hoje um título a não ser da Eurocopa, que já vamos falar daqui a pouquinho. Mas também o autor nos mostra que a Holanda é uma das culturas mais distintas, únicas e sofisticadas do mundo. No fim da década de 1960, os Países Baixos apresentaram o nascimento do futebol total, o famoso carrossel holandês que surpreendeu a Europa e encantou o mundo. Nos anos seguintes, durante 2 décadas, na Copa do Mundo, novamente os holandeses da Laranja Mecânica, um apelido inspirado na obra-prima do cineasta Stanley Kubrick, foram muitas vezes deslumbrantemente originais e influentes, disputando 3 finais. 1974, perdendo para a Alemanha Ocidental de Franz Beckenbauer. 1978, perdendo para a Argentina, na Argentina, com a ditadura em seu estádio. E 2010, perdendo na África do Sul para a poderosa Espanha. Mas em 1988, um trio de jogadores geniais, capitaneados por Marco van Basten, atacante, Ruud Gullit no meio e um cabeça de área chamado Frank Rijkaard, trio do Milan, em 1988 derrotaram a poderosa, então, equipe da União Soviética. Venceram aquela Eurocopa fabulosa que entrou para a história do futebol. Todos os elementos desse estilo holandês, com habilidades requintadas, táticas agressivas de ataque, uma mistura única de criatividade e inteligência individuais, conjugado
com um dos mais altos índices mundiais do hábito de leitura, desenvolvido desde cedo em lares e na escola, somado a um trabalho em equipe, padrões estranhos de autodesorganização, muito além do futebol, refletem também as raízes da cultura, da sociedade, da política e da história da própria Holanda. É um livro fascinante sobre futebol e a cultura de um país, a Holanda. Vale a pena a leitura sem dúvida nenhuma. Mais um livro do escritor Simon Cooper é Futebol contra o Inimigo. Ele viajou por 22 países para sentir como o futebol impactou a cultura, a sociedade e a política desses lugares. Em paralelo, Cooper tenta descobrir como os povos de cada nação visitada se relacionam com esse esporte, sobretudo em relação ao estilo de vida, desde a autoexpressão informal de se sentirem os melhores do mundo, principalmente em jogos entre amigos, conhecidos como peladas, e tem peladeiros que se acham grandes jogadores, maiores até do que próprias ligas, e importantes como a Premier League. Ele se acha tão bom, que a Premier League não é suficiente para ele, então ele tem que pagar para jogar num campinho de pelada. O cálculo dos ansiosos italianos que gostam muito de estatística, ou então uma discussão temática sobre táticas e esquemas por parte dos alemães, e até o empenho misturado com diversão e humor dos ingleses. Este é um livro divertidíssimo que narra as ligações, as interações desses povos com o futebol. É muito interessante, vale a pena ler. O livro Entre os Bandidos, de Bill Buffett, que é editor da prestigiada revista Grant, entra no submundo dos hooligans ingleses e nos revela muitos de seus comportamentos e histórias. O escritor Buffett nos apresenta 3 personagens: Burmy Bunny, Daft Donald e Steaming Sammy, que tem orgulho da monarquia, que gostam de muita cerveja, realmente em grandes galões, amam clubes de futebol, principalmente o Manchester United e seus grupos de hooligans. Os 3 amigos têm aversão ao resto do mundo, ao resto do universo conhecido, e se arriscam a serem presos pela polícia ao expressarem seus sentimentos através de agressões que vão do mero vandalismo aos motins, à destruição que aterrorizam cidades inteiras. E se presos pela lei da Inglaterra, não a lei do Brasil, mas a verdadeira lei que realmente vai punir, não por cestas básicas, mas por prisões. Se eles forem presos, terão que cumprir penas que podem bani-los para sempre dos estádios e dos bares também. Viver nesse limiar é o que os motiva, é a mola propulsora de suas adrenalinas. Parece um enredo de filme de ação, né? Sobreviventes. Nem o mestre, o craque, já mestre de hoje, já mestre do futebol com tão pouca idade, nem Kylian Mbappé, o menino de ouro do futebol francês, escapou da marcação das linhas biográficas. Há 2 livros sobre o craque que aos 17 anos já havia vencido a Copa do Mundo contra a Croácia e que 4 anos depois jogou outra final da Copa do Mundo. Ele marcou 3 gols,
só que dessa vez contra a Argentina, que se sagrou campeã mundial. Essa partida é considerada a maior, melhor e histórica partida de todas as finais de Copa do Mundo. Não só finais, mas disputadas também em seus grupos desde 1930. Se vocês não assistiram, perderam a um jogo maravilhoso, sem retranca, alternância de placares, disputas leais pela bola, diversão o tempo todo, emoção o tempo todo, uma verdadeira aula de como o futebol deve ser jogado, sem cai-cai, sem simulações. Não importava para os jogadores se eles perderiam ou não. O que interessava era disputar a partida. Essa é uma verdadeira aula de futebol. O primeiro livro é do editor e jornalista americano Todd Kortmeyer, Kylian Mbappé Soccer Star, no qual o escritor narra a vida, a origem humilde, o bairro de infância e a carreira profissional de uma das maiores promessas da história do futebol, desde o início no Monaco até a sua chegada ao Paris Saint-Germain. O livro aborda as atuações em campo, suas habilidades e o seu papel na equipe, além de analisar a sua contribuição para os sucessos do Paris Saint-Germain e sua influência no jogo da equipe. O segundo livro é Je m'appelle Kylian, idealizado pelo próprio astro francês em quadrinhos. Nesse livro, Mbappé mostra sua consciência ao ser exemplo para crianças e jovens de sua geração. A importância do estudo, a importância de se ler livros, a importância atual de descobrir o caminho a seguir, a forma de contribuir para um mundo melhor e como sobreviver nesse mesmo mundo. Uma leitura que toca em temas complexos, mas de forma bem-humorada e leve para todas as idades. Sobreviventes. Claro que existem muitos livros para os leitores sobre vários craques do futebol mundial, como Cristiano Ronaldo, Figo, Messi, Zinedine Zidane, Beckenbauer, Marco Van Basten, Wayne Rooney, David Beckham, que não teria, obviamente, como abordá-los aqui, já que nosso tempo é curto e o vídeo já ficou longo. Já a nossa literatura brasileira também é enriquecida com as crônicas sobre futebol de escritores torcedores do Fluminense e do Internacional, respectivamente, como Nelson Rodrigues e Luiz Fernando Veríssimo. Jornalista e considerado o maior dramaturgo do teatro brasileiro, Nelson Rodrigues trabalhou em diversos jornais da então capital do Brasil, o Rio de Janeiro. E nesses jornais escrevia e publicava às segundas-feiras as crônicas sobre as partidas ocorridas no dia anterior, no domingo, entre as tradicionais equipes da cidade, no estádio do Maracanã, onde o seu irmão rubro-negro, Mário Filho, homenageado no nome oficial do estádio, e o folclórico Ari Barroso, com sua gaita lendária tocada a cada gol do seu Flamengo, narravam acirradas disputas em campo entre Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco, que eternizaram clubes que já não mais figuram entre as principais da cidade: Bangu, América, São Cristóvão, Bom Sucesso, Madureira, Olaria e Portuguesa. Neste livro aqui, A Pátria de Chuteiras, Nelson Rodrigues narra verdadeiras lendas, pérolas do futebol brasileiro. Assim como seu colega,
Luiz Fernando Veríssimo, filho de um dos maiores escritores brasileiros, Érico Veríssimo, é jornalista e escritor, em cujos textos sempre dá um jeitinho de incluir passagens, se não todos os parágrafos, sobre o mais popular e apaixonante dos esportes do mundo. Obviamente, o futebol. Sobreviventes. Em todo o mundo, o esporte bretão futebol é a espada Excalibur na vida de bilhões de pessoas. Uma energia poderosa a fortalecer identidades regionais, nacionalidades, políticas e principalmente culturais. O futebol é a vitrine para a expressão de esperanças, paz, realizações, expectativas, medos, amores, pedidos de casamento e até mesmo ódio por parte dos torcedores. Até quem não gosta de futebol acaba por assistir a partidas interessantes, memoráveis. E antes de nos despedirmos, mais uma dica: assistam a série The English Game, o jogo inglês que narra as origens do futebol na Inglaterra de meados do século XIX e as primeiras disputas da competição mais antiga do mundo, a FA Cup, hoje com participação de 800 equipes profissionais de 8 divisões do futebol da Inglaterra. E também a participação de muitas equipes amadoras de toda a ilha. Glory, glory, Man United! Glory, glory, Man United! Glory, glory, Man United, as the Reds go marching on, on, on. Welcome to Old Trafford, it's the bitter of our dreams, the power and the glory of the Shepherd End will sing. The Busby boys will take the pitch with marching at their feet, as the Reds go marching on, on, on. Glory, glory, Man United! Glory, glory, Man United! Glory, glory, Man United! As the Reds go marching on. This shirt belongs to you. Always has, always will. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza, uma semana de presença divina, bom futebol a todos, boa leitura, um forte abraço e valeu!